Boa noite, pessoal. Estou vendo que o turma está entrando, né? Maiara, Pedro, Luiz Otávio, Renato, bastante gente aqui já. E, relembrando, né? Nós estamos na Semana do Sono, né? Semana do Sono é uma iniciativa da Associação Brasileira do Sono e é muito legal, né? A gente lembrar a importância do sono, né? Em geral, a gente lembra do sono quando a gente está sem ele, né? Quando alguma coisa está acontecendo errado. Então, vamos lá. Hoje o tema é o manejo da apneia do sono no consultório. Como a gente tem um público heterogêneo, eu vou dar uma aula geral, então eu vou me desculpar as pessoas que já são iniciadas na medicina do sono, eu já vi aqui que tem vários que são, mas hoje é uma congregação, né, de uma celebração dessa Semana do Sono, e a gente vai falar um pouco do manejo da apneia do sono no consultório. Eu sou Geraldo Lorenzi Filho, né, e eu tenho alguns conflitos de interesse aqui. Eu sou diretor do Laboratório do Sono do INCOR, sou diretor do Núcleo Interdisciplinar do Sono. Então, nesse sentido, eu tendo a valorizar mais a polissonografia, que é o exame completo do diagnóstico da apneia. Por outro lado, eu sou diretor científico e sócio da Biologix, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, do método simplificado do diagnóstico da apneia do sono. A gente tem eu tenho isso comigo já há muito tempo, essa missão, né, de aumentar o diagnóstico de apneia do sono no Brasil e no mundo, e eu acredito que a Biologix vai ajudar muito nesse sentido. Então, a apneia obstrutiva do sono, ela é caracterizada por interrupções recorrentes da respiração durante o sono, causadas pela obstrução da via aérea superior, das vias aéreas superiores. Essa é a região do crime, né? A gente está vendo aqui o palato duro, o palato mole, a boca, né? E dentro da boca um músculo enorme, que é a língua. Impressionante como a língua é grande. E quando você vai dormir, então essa região aqui de trás é estreita, né? A faringe. Quando você vai dormir, existe o relaxamento da musculatura e duas coisas podem acontecer. Uma é a hipopneia, que é a redução do fluxo aéreo. Então, aqui a gente tem a língua, o palato duro, o palato mole, e essa região da faringe, ela se estreita. E quando ela se estreita, existe a vibração da faringe, causando o famoso ronco. E a hipopneia é uma redução do fluxo aéreo. Mas, eventualmente, pode acontecer, além da hipopneia, agora aqui do lado esquerdo, a apneia obstrutiva, porque existiu a parada do fluxo aéreo. Então, no limite, quando a pessoa parou de respirar, existe a cessação do ronco, né? E a pessoa só sai dessa encrenca com um micro despertar, aí ela tem um ronco alto ressuscitativo. Esse é o quadro, a apneia obstrutiva do sono. E o que a gente vai falar daqui por diante, que a apneia do sono é tremendamente comum. Se a gente fala de pandemia, existe uma pandemia já há muitos anos da apneia do sono, subdiagnosticada no Brasil e no mundo, e o que a gente vai falar é um pouco sobre isso e como a gente pode fazer o manejo disso no consultório do médico, do dentista, para facilitar o manejo desses pacientes. Essa é uma outra forma de enxergar o problema. Aqui é uma ressonância nuclear magnética do lado esquerdo de um indivíduo normal e do lado direito um indivíduo com apneia obstrutiva do sono. Em preto, a passagem de ar,
Então, mesmo no indivíduo normal, a passagem de ar aqui nessa região da faringe, então aqui está representado a língua, a gente já está habituado a ver como a língua é enorme e ela está encostada aqui no palato. E essa é a passagem de ar. Aqui até dá para ver a epiglote. E a passagem de ar no indivíduo normal já é estreita. No indivíduo com apneia obstrutiva do sono, a passagem de ar em escuro aqui é muito estreita nessa região. E aqui a gente já está vendo um grande motivo para a apneia obstrutiva do sono, que é a deposição de gordura, que nesta imagem da ressonância nuclear magnética está em branco, não só na região posterior aqui, mas também na língua. Vejam que a língua ela está rajada de branco, isso é deposição de gordura, então a língua engorda, né? Por incrível que pareça, quando a gente vê um pescoço largo, é uma língua infiltrada de gordura. Existe infiltração de gordura também na parede lateral da faringe, que não dá para ver aqui por conta desse corte. Esse indivíduo ele está acordado, ele está normal, ele está respirando normal, mas ele já tem uma via aérea muito estreita. Quando ele vai dormir, ele relaxa a musculatura e aí causa aqueles problemas do ronco. Roncar não é crime, mas pode indicar já a apneia obstrutiva do sono quando existe o fechamento dessa região. E aqui a gente já está vendo uma outra causa da apneia obstrutiva do sono, que é a maxila e a mandíbula projetadas para trás. Então, a gente tem uma outra propensão, e a gente vai ver um pouquinho adiante, como a nossa via aérea é realmente extremamente desfavorável e a gente tem essa propensão a ter apneia obstrutiva do sono quando dorme e relaxa a musculatura. Então, os sintomas da apneia obstrutiva do sono podem ser divididos em noturnos, é o ronco alto, paradas observadas, é bastante específico, né? Quando existe aquele ronco irregular que termina com um micro despertar, que você não enxerga, mas você vê aquele ronco ressuscitativo. Por conta desses engasgos durante a noite, a pessoa tem um sono fragmentado e não reparador. O que é curioso que muitas vezes a pessoa não percebe. Não percebe que ronca. Quem ronca é sempre o outro, né? A gente está dormindo, mas não percebe que está tendo esses engasgos noturnos. Mas, por conta disso, a pessoa pode ter sonolência, porque ela tem um sono fragmentado, perda da produtividade, diminuição da memória, perda da libido ou diminuição da libido, piora da qualidade de vida e sintomas depressivos. Em outras palavras, dormir mal não é legal e no dia seguinte você acaba tendo esse quadro de cansaço, sonolência, que muitas vezes é confundido, porque você está numa vida estressante e esse quadro vai se instalando aos poucos e a pessoa vai se adaptando a uma situação ruim de qualidade de vida, de sonolência durante o dia. Os fatores de risco na meia-idade é o homem, o sexo masculino. Por quê? Porque o homem tem a deposição de gordura que a gente chama central. Na barriga, né? A gente sabe que o homem ganha bastante gordura na barriga, mas também no pescoço. Então, portanto, a obesidade. E a gente vai ver adiante que a idade avançada é um grande fator de risco, sedentarismo, respiração oral, porque quando você respira pela boca, você acaba projetando a base da língua para trás, retrognatia, portanto, diminuição da dimensão onde vai estar lá dentro a língua, né? A projeção para trás da mandíbula, portanto, levando uma diminuição da cavidade oral. E o que a gente estuda muito lá no INCOR é a relação da apneia do sono com doença cardiovascular. Então, o mais estudado é a relação com hipertensão arterial sistêmica e doença cardiovascular. Como a apneia obstrutiva do sono contribui para a doença cardiovascular, existe uma prevalência altíssima em pacientes que já têm alguma doença cardiovascular estabelecida. E a gente usa na prática clínica muito esse questionário,
que é a escala de sonolência de Epworth. Epworth é uma universidade na Austrália, e aqui são 8 perguntas, e esse questionário acabou ficando muito famoso, acabou virando o questionário, a escala de Epworth, porque ele é muito fácil de ser aplicado. Então, é um questionário subjetivo que você vai colocar a tua chance de cochilar em 8 situações. Desde situações passivas, como sentado e lendo, assistindo televisão, e aí você vai pontuar nenhuma, que é 0, pequena, média ou 3, grande. Então, situações passivas e situações ativas, bastante constrangedoras, como sentado e conversando com alguém, e situações perigosas, como dirigindo um carro, quando para em algum trânsito intenso. Então, obviamente, essa pontuação ela vai variar de 0, né, se você colocar 0 em tudo, até 24, se você colocar 3 nas 8 perguntas. E pontuações acima de 10 indicam sonolência excessiva patológica. E a gente passa esse questionário nos alunos da Faculdade de Medicina da USP, e muitos têm sonolência excessiva, e uma das grandes causas, obviamente, é a privação de sono. Né? As pessoas dormem pouco, nós vivemos uma sociedade privada de sono, então existem outros motivos para as pessoas terem sonolência, e tem muita gente com apneia do sono que pontua baixo, a pessoa fica agitada, tal, e aí fica mais difícil ainda você fazer o diagnóstico de apneia do sono. O método diagnóstico clássico da apneia do sono é a polissonografia. O nome já está dizendo o que é. Poli, são vários, sono, que é o sono, e a grafia é o registro de vários canais durante o sono. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de um paciente que foi ao laboratório, e do lado direito um paciente dormindo, com vários fios aqui colocados na cabeça, vendo eletroencefalograma, fluxo aéreo, termistor, cinta torácica, abdominal, oxigênio, sensor de tônus da musculatura. E esse é o exame clássico para o diagnóstico da apneia do sono. Agora vamos retirar alguns canais, e eu quero acompanhar com vocês aqui um canal de 2 minutos retirado da polissonografia. A gente tem de cima para baixo o eletroencefalograma, que vai ser difícil a gente enxergar aqui, porque para a gente enxergar o eletroencefalograma, a gente precisa de uma tela de 30 segundos, e essa é uma tela de 2 minutos. A cinta abdominal, que mede o esforço abdominal, a cinta torácica, que mede esforço torácico, né, o movimento, a cânula, é aquela cânula que vai no nariz e que mede o fluxo aéreo, a saturação de oxigênio, isso é muito importante, o oxímetro, né? Então, tem se falado muito do oxímetro por conta da Covid, que causa uma pneumonia, e muitas vezes existe aquela história da hipóxia, baixo nível de oxigênio, silenciosa. Mas esses oxímetros que a gente compra em farmácia são muito bons para a Covid, mas não são bons para a apneia do sono. Aqui a gente precisa de um oxímetro de alta resolução, que vai medir as oscilações do nível de oxigênio. E a frequência cardíaca, que é derivada do oxímetro, e a gente vê as oscilações. Então, eu quero que vocês se concentrem nesse canal aqui da cânula, e a gente vai ver, então, que é o fluxo, né? Um fluxo aéreo que diminuiu bastante, então isso é uma hipopneia, é uma redução do fluxo, e num adulto, um evento desses tem que durar pelo menos 10 segundos para você chamar um evento respiratório, e aqui houve uma parada quase que completa da respiração, uma apneia. Aí a pessoa aqui acorda, volta a respirar, volta a dormir, volta a respirar, volta a ter um outro evento aqui de hipopneia, de redução de fluxo. Eu costumo brincar e dizer que esses pacientes com apneia do sono grave, eles sabem respirar e eles sabem dormir. Eles só não sabem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque quando dorme, relaxa a musculatura, a garganta fecha, aí ele acorda,
Não dá para ver bem aqui, mas é um micro despertar. Então, em alguns segundos, a pessoa não tem a mínima consciência disso e volta a dormir. E agora, o dado mais importante é isso aqui. Cada vez que o indivíduo tem um evento respiratório, ele tem quedas cíclicas da saturação do oxigênio, desde que medido com um oxímetro apropriado de alta resolução, que vai medir isso de forma adequada. Vejam, senhores, se a pessoa tiver uma doença pulmonar, o oxigênio vai ficar baixo o tempo todo. Agora, se o oxigênio subir e descer, a única doença que pode causar isso é a apneia obstrutiva do sono. Então, essas dessaturações cíclicas são a impressão digital da apneia obstrutiva do sono. Então, não é de se estranhar que o principal parâmetro da polissonografia, que é o IAH, em outras palavras, o índice de apneia e hipopneia, se correlaciona muito com o índice de dessaturações medido por um oxímetro de alta resolução. Então, aqui a gente tem a polissonografia completa, mas a gente já está enxergando um caminho aqui de facilitar o nosso diagnóstico através de uma oximetria de alta resolução. E aqui a gente tem um exemplo. Eu peguei um exemplo qualquer de um paciente, uma polissonografia. Aqui a gente tem os estágios do sono, aqui a pessoa está acordada, aqui ela dormiu, acordou, dormiu. Tem as várias fases do sono, a fase REM, aqui em vermelho, que é a fase que você sonha. Aqui a pessoa acordou. Então, isso é o início da noite e aqui embaixo, né, ao longo da noite. E a gente já está olhando aqui o que a gente sabe há muito tempo na polissonografia. Vejam, os senhores e senhoras, que as oscilações do nível de oxigênio aqui bem evidente, aqui evidente, correspondem aos eventos respiratórios marcados aqui em rosa, aqui embaixo de hipopneia, e marcado em vermelho de apneia. Então, quando eu bato o olho neste canal de oximetria, eu posso esquecer todo o resto, se eu estiver pensando em apneia do sono, que eu tenho um canal muito robusto para detectar as apneias do sono. E então é esse o conceito que a gente vai levar um pouco adiante. Agora, voltando, por que simplificar o diagnóstico e trazer o diagnóstico da apneia do sono no consultório? Eu acho que o principal motivo é esse aqui. Um estudo feito, publicado em 2010, na Sleep Medicine. O professor Sérgio Tufik, do Instituto do Sono, é o primeiro autor. Um trabalho absolutamente brilhante, com mais de 1.000 indivíduos escolhidos pelo Datafolha, que de 20 a 80 anos, então representativos da cidade, que foram fazer a polissonografia. E a prevalência geral de síndrome da apneia obstrutiva do sono, determinada por um IAH acima de 5, portanto, um índice de apneia e hipopneia maior do que 5 eventos por hora, mais sintomas, ou um IAH acima de 15, que é como a Academia Americana sugere o diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono, 33%. 1 a cada 3 adultos na cidade de São Paulo tem algum grau de apneia. E agora vamos ver a distribuição da apneia do sono por faixa etária. Sorte que vocês estão sentados, porque esses números são absolutamente chocantes. Até os 50 anos, a prevalência de apneia do sono nos homens, aqui representado em vermelho, é bem maior do que nas mulheres. E depois dos 50 anos, homens e mulheres começam a ter um aumento quase exponencial aqui da apneia do sono. E a maior parte desses pacientes, a gente vai ver adiante, não só no Brasil como no mundo, seguem sem diagnóstico. Um estudo publicado recentemente no Lancet Respirology estima-se que 1 bilhão de pessoas no mundo tenham
a apneia do sono. Quer dizer, é uma crise oculta. Eu digo, isso não está publicado em lugar nenhum, que qualquer homem acima de 40 anos, qualquer mulher ou homem acima de 50 anos, e qualquer pessoa que tem algum dos sintomas que a gente comentou, que está dormindo mal, precisa fazer um diagnóstico de apneia do sono, porque a doença é tremendamente comum, independente de sintomas em geral, porque, como a gente falou, os sintomas são muito fáceis de serem perdidos aí numa consulta qualquer que seja. Agora, a pergunta, né? Por que a apneia obstrutiva do sono é tão comum? Quando eu me formei na Faculdade de Medicina da USP, há um pouco mais de 30 anos atrás, a doença não existia. Por que ela não existia? A gente não fazia diagnóstico, não tinha o exame do sono. E o segundo motivo é que realmente a doença fica desapercebida, porque você conhece as pessoas, quer seja num consultório ou até numa situação social, de dia ou acordado, digamos assim, então a pessoa não está roncando, não está tendo problema, e o médico ou o dentista não encontra o problema, porque é como o sol e a lua, né? Quando um aparece, o outro desaparece e fica esse desencontro. E a apneia do sono é tremendamente comum nos estudos mais recentes. Por quê? É isso aqui, olha, muito claro. A evolução do ser humano, né, tem levado a uma alteração, se a gente acreditar na teoria da evolução, uma alteração crâniofacial importante e uma modificação do ângulo do crânio. A gente vê aqui, né, a maxila e a mandíbula de dois animais, aqui está muito mais próximo do ser humano, a maxila e a mandíbula foram projetadas para trás, a gente está perdendo o dente do siso, e aqui dentro está a língua não tem mais espaço. E outra coisa, a gente resolveu ficar de pé, ao ficar de pé a gente mudou o ângulo da base do crânio. Tem um outro detalhe também, então aqui a gente tem a língua, a gente tem o palato duro, o palato mole e a epiglote. No ser humano, houve um descenso, com 1 ano e meio, mais ou menos, a laringe aqui embaixo, aqui são as cordas vocais, ela desce nesse sentido. Então, por quê? Porque isso aqui também é o aparelho fonador. Essa é uma região muito importante. É o cruzamento do sistema respiratório, o sistema digestivo, né? A gente come, a gente respira, e é o aparelho fonador. É o que eu estou fazendo agora, sem perceber. Eu inspiro, vou soltando o ar devagarzinho e vou falando. Nem sei como eu falo, mas na realidade eu mexo um monte de músculos aqui. Isso só aconteceu porque a laringe desceu. Engraçado que a laringe do bebê, aqui está a epiglote, é igualzinho do macaco, é alta. Então, por isso que o bebê, por exemplo, toma uma mamadeira deitado sem engasgar. Eu brinco e digo, não faça isso em casa, porque se um adulto for tomar uma mamadeira deitado, ele vai engasgar, porque ele teve a laringe que desceu. E a faringe, que é a região colapsável, ela fica mais comprida. Então, essa é a anatomia do problema. É uma região realmente propensa ao colapso. Então, a gente tem o ângulo da base do crânio, maxila e mandíbula pequenos, obesidade, que é um problema sério, a vida sedentária e a idade, né? A gente foi feito para viver 30, 40 anos, a gente está empurrando isso adiante, graças a Deus, senão eu já não estaria mais aqui, mas a gente paga um preço, e o preço é que provavelmente a musculatura vai ficando mais flácida e a gente tem uma tendência maior a ter apneia obstrutiva do sono. Vamos falar rapidamente do tratamento. A gente viu, se lembra naquele slide inicial, né, que a gordura, né, nessa via aérea superior é um grande fator de risco. Então, cada 10% do peso que a gente perde, a gente diminui a gravidade da apneia em 30%. Então, é um ótimo negócio, né? Perder peso. A gente sabe, né, que é muito comum o homem falar, nossa, eu quando engordo,
Eu ronco mais, e provavelmente deve ter mais apneia. Nem todo mundo que ronca tem apneia, roncar não é crime, mas quando o ronco é alto, incomoda os outros, é um indicativo de que a pessoa pode ter apneia do sono. Dormir de lado, as mulheres sabem disso, dá uma cutucada no marido. Por quê? Porque quando você está de barriga para cima, a língua cai para trás. Então, existe a terapia posicional, que é tipicamente você costurar uma bolinha ou duas bolinhas de tênis nas costas do pijama para a pessoa dormir de lado. Exercícios físicos, a gente tem vários trabalhos mostrando que o exercício físico ajuda nessa questão de, provavelmente, porque aumenta o tônus da musculatura. Depois a gente escreveu no ENCORE, e vários outros grupos descreveram isso, exercícios orofaríngeos, feitos por fonoaudiólogo. Então, é a academia da garganta. E olha que quando a gente vê um pescoço largo aqui, no fundo, é a base da língua que está enrolada. Parece aquela língua de sogra, né? Que está enrolada e você assopra, ela fica pequenininha. Minha língua ela é fina, ela é pequena, mas ela está enrolada, ela vem até aqui embaixo. Então, exercícios fonoaudiológicos podem ajudar. O tratamento clássico da apneia do sono, leve, moderada, ronco primário, é a placa de avanço mandibular, feita pelo cirurgião dentista, né? Ele faz um molde e ele coloca uma placa e vai avançando a mandíbula. E aqui uma revolução, né? A gente vai ver que o Biologix, que é um sistema simplificado do diagnóstico, ajuda muito a fazer uma coisa que o cirurgião dentista faz, porque ele pega essa plaquinha e ele vai avançando a mandíbula, mas ele não avança tudo de uma vez, porque se ele avançar tudo de uma vez, ele pode ter problema na articulação temporomandibular do paciente dele. Então, ele vai titulando o avanço. E agora a gente tem um método de acompanhar se a pessoa melhorou ou não da apneia. Outros tratamentos são as cirurgias. A gente vê aqui a loja. Então, agora olhando a garganta por outro ângulo, né? A gente já viu aqui a língua. Esse é o jeito que a gente enxerga a nossa garganta, né? Ali em cima, aqui não dá para ver o palato duro, aí faz uma curva ao palato mole, aqui é a úvula, aqui são as lojas amidalianas. Então, a amígdala grande, principalmente em criança, a amígdala e adenoide, são um grande fator que causam ronco e apneia, porque a apneia do sono também existe em criança. E uma cirurgia aqui mais avançada, que além de tirar as amígdalas, fazer uma cirurgia que tem vários métodos aí, que é a faringoplastia e várias outras cirurgias. E um outro exemplo, que é o cirurgião bucomaxilo, faz o avanço maxilo-mandibular. Avança maxila e mandíbula, são cirurgias grandes, e eu só estou dando uma passada por cima nos tipos de tratamento. E o tratamento clássico da apneia obstrutiva do sono grave é o CPAP. CPAP quer dizer pressão positiva contínua na via aérea, Continuous Positive Airway Pressure. É um compressor de ar que joga ar sob pressão, transmitido aqui pelo nariz, ele empurra o palato para frente. Se essa região é flácida, mais ou menos como o pneu do carro, o que você faz? Joga pressão naquele pneu e fecha a válvula e vai embora, vai rodar, porque o pneu era flácido, mas com pressão resolveu. Então, é uma tala pneumática. A única diferença é que eu vou precisar ter uma válvula aqui, porque eu continuo respirando. E o CPAP, aqui tem vários exemplos, né? Tem vários tipos de aparelho, mas a pessoa dorme com esse aparelho e o compressor. Existem vários tipos de máscara. Mas será que consegue dormir com esse aparelho? Consegue. Os aparelhos são muito silenciosos e a pessoa que dorme mal, ela realmente se beneficia demais do tratamento e ela sente o benefício e tem melhora, inclusive, de risco cardiovascular
e é um tratamento bastante utilizado. Aqui um exemplo, né, da apneia obstrutiva do sono. Então, o paciente dormindo mal, aqui as fases do sono, a pessoa acorda, dorme. Aqui a fase REM, que é a fase dos sonhos, aqui ele acordou e foi colocado o CPAP. Vejam que os eventos de apneia e hipopneia, representados em amarelo, hipopneia, e em azul, apneia, eles somem aqui porque a pessoa acordou, e depois porque colocou o CPAP, aí ele passa a ter sono profundo e tem um rebote de sono REM aqui que não ficou bem caracterizado. E, mais uma vez, a velha história. Se a gente olhar a oximetria, a gente tem uma imagem no espelho do que está acontecendo. Quedas importantes da saturação de oxigênio. Quando você coloca o CPAP, você elimina esse problema. É como um óculos, você enxerga mal, põe o óculos, a doença sumiu. Você coloca a máscara na hora de dormir, a doença foi eliminada. E a gente tem estudado muito no INCOR a relação da apneia obstrutiva do sono com doença cardiovascular. E a prevalência é altíssima. Primeiro, porque quando você chega lá no Instituto de Cardiologia como a INCOR, existe uma grande quantidade de homens obesos, hipertensos, sedentarismo, a idade, né? São fatores de risco tanto para a apneia do sono como para a doença cardiovascular. Então, existe uma agregação de fatores de risco. Quer dizer, se você tem a apneia, doença cardiovascular, existe um risco maior. Você é mais velho, mais sedentário, mais obeso, mas é muito mais do que isso, tá? A gente tem estudado muito. Bom, em primeiro lugar, qual é a consequência? Prevalência. Então, vários estudos feitos no INCOR, Luciano Drager, Rodrigo Pedrosa, Nauri, uma enfermeira, a Glaucilara Giovannini, trabalhos publicados em revistas de alto impacto, de pacientes consecutivos que foram fazer o exame do sono. E a prevalência de apneia, agora não é qualquer apneia, que é a apneia moderada a grave, tá? Eu excluí a apneia leve, a prevalência é absurdamente alta, absurdamente alta. E a maior parte desses pacientes seguem sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica. E esse é um estudo clássico. O primeiro autor é o José Marim, publicado no Lancet em 2005. São pacientes que foram fazer a polissonografia e foram acompanhados por 144 meses ou 10 anos. E aqui no eixo Y, a gente tem a incidência acumulada de eventos cardiovasculares fatais, morte por doença cardiovascular, em geral, infarto ou AVC. E quem tinha apneia grave teve uma mortalidade maior do que o grupo controle, a apneia leve, e do que uma apneia grave tratado com CPAP. Então, tratar a apneia do sono com CPAP foi associado a uma redução de risco cardiovascular. Isso não é um estudo definitivo. Tem discutido muito essa história do grau de evidência com a história de Covid. Surge um novo tratamento, não é pelo fato do médico falar, olha, eu atendi 30, 50, 60 pacientes consecutivos, dei tal remédio, ninguém ficou ruim. Isso é uma evidência muito fraca, porque a nossa percepção ela pode ser enganada. Nesse estudo aqui, pode ser que os pacientes com apneia grave que trataram com CPAP, na Espanha o CPAP era disponível a todos os pacientes, eram diferentes daquele que se recusou a usar o CPAP. Então, nós participamos de um estudo, o INCOR foi o centro coordenador, foi o maior estudo até hoje publicado, um estudo randomizado, 7 países, 89 centros, publicado no New England Journal of Medicine, 2.687 pacientes que já tinham tido um infarto ou AVC e que tinham apneia do sono e que foram randomizados. Um grupo tratava com CPAP e outro não tratava. Continuava com tratamento clínico e a ideia era ver se existia uma redução
da mortalidade cardiovascular. E, na realidade, a gente acabou excluindo os pacientes sonolentos, que acreditava que era antiético não dar um tratamento para um paciente sonolento. E aconteceu que a adesão ao CPAP foi muito baixa. Agora, naqueles que aderiram e usaram pelo menos 4 horas, houve uma redução de acidente vascular cerebral, sugerindo, a gente ainda não conseguiu concluir totalmente, porque no estudo intenção de tratamento, em outras palavras, aquele que foi randomizado para um lado e para o outro, ele é considerado daquele grupo, independente de ele usar ou não o CPAP, ali a gente acabou não mostrando um impacto em mortalidade, mas sugerindo, de fato, de que a apneia obstrutiva do sono, quando tratada, diminui o risco cardiovascular. Nós voltamos sempre àquele problema. Se para fazer diagnóstico de sono a gente precisar fazer uma polissonografia, nós temos um problema. Então, surgiram métodos simplificados, como a poligrafia, é um tipo de holter que você leva para casa, e você tem aqui o resultado das paradas respiratórias, as reduções do fluxo, apneia e hipopneia, e, de novo, o que a gente vê? As oscilações clássicas da saturação de oxigênio. Aqui está a saturação de oxigênio em cima, né? Então, os eventos respiratórios, quer você veja por uma polissonografia ou por um monitor portátil, eles estão associados a quedas cíclicas da saturação de oxigênio. A gente tem, portanto, um tremendo desafio tecnológico. Esse foi um estudo encomendado pela Academia Americana do Sono. E eles estimaram que, nos Estados Unidos, o custo econômico do subdiagnóstico da apneia do sono foi, no ano de 2015, próximo a 150 bilhões de dólares. Porque nos Estados Unidos, então isso não é um problema brasileiro, a maior parte dos pacientes seguem sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica, por aumento de acidentes no trabalho, acidentes automobilísticos por sonolência, queda na produtividade e aumento de comorbidade. Então, é um problema mundial, é uma crise oculta da saúde, o subdiagnóstico da apneia obstrutiva do sono. E aí eu tenho o orgulho de participar dessa startup, que já está há 5 anos no mercado, que é a Biologix. Então, o que foi desenvolvido? Foi desenvolvido um sensor de oxigênio, um oxímetro, mas não é um oxímetro qualquer, não é um desses oxímetros que você compra na farmácia. É um oxímetro de alta resolução, que tem dentro dele um actímetro que mede movimento, e ele se comunica através do Bluetooth, um aplicativo que você baixa em qualquer celular e passa a se comunicar, e aí essa informação vai para a nuvem. Em outras palavras, o laboratório do sono ficou desse tamanho aqui. O laboratório do sono cabe literalmente na palma da sua mão, vem aqui dentro o oxímetro, né? O oxímetro e um pequeno esparadrapo para você grudar aqui. Então, e essa informação é avaliada na nuvem. E a gente tem aqui 2 exemplos de laudos do Biologix. Tem vários parâmetros aqui que a gente não vai se ater. Eu gostaria de me ater ao principal parâmetro aqui, que é a oximetria. Ao longo da noite está estável nesse doente aqui da esquerda. A oximetria está estável aqui à esquerda. Então, esse paciente não tem quedas do nível de oxigênio ao longo da noite. Esse é o começo da noite, esse é o final da noite, que o paciente fez esse exame no conforto do seu lar, com um oxímetro Biologix grudado no dedo dele. Existem aqui as dessaturações que são detectadas automaticamente na nuvem, existe detecção de movimento e as oscilações de frequência cardíaca. Do lado direito, um paciente com apneia obstrutiva do sono grave. Não é de se espantar, a gente já viu na polissonografia, na poligrafia,
que essas oscilações do nível de oxigênio, que são detectados aqui, eles correspondem aos eventos respiratórios de apneia e hipopneia. E a gente tem esses eventos ao longo da noite. Então, isso não é um gadget, não é um aparelhinho, não é um aplicativo que você baixa no celular para ver se dormiu bem ou dormiu mal. É um exame médico que vem com um laudo médico que diagnostica a apneia obstrutiva do sono. A gente tem dois outros exemplos aqui, um IDO, o índice de dessaturação, dentro da faixa do normal, 1,9, estável, e um paciente aqui à direita com o IDO de 36 eventos por hora. Bateu o olho, enxergou as dessaturações, as oscilações da frequência cardíaca e o movimento. Então, essa é a revolução que a gente está vivendo, e é muito legal participar disso a partir do Brasil, né? A gente adora comprar enlatados que vêm dos Estados Unidos, e aqui está acontecendo o contrário, eles estão muito interessados nessa solução. E a gente fez um estudo no INCOR de validação, onde a gente pegou 304 pacientes que fizeram a polissonografia completa no INCOR e fizeram a oximetria Biologics, e os dois laudos foram dados de forma independente. Os pacientes eram predominantemente masculinos, tinham sobrepeso, tinham uma série de comorbidades. Isso foi estudado de uma forma bastante profunda, e a gente vê aqui a relação entre a polissonografia e o IDO. E a gente vê uma correlação muito boa, 0,92, 0,94, e a gente deu um passo adiante, porque na medicina do sono existem duas formas de fazer o diagnóstico de hipopneia. A apneia todo mundo enxerga, uma parada da respiração. A redução do fluxo aéreo, existem vários métodos de você classificar aquele evento. E esta variabilidade admitida pela Academia Americana entre dois métodos aceitos pela academia foi maior do que a variabilidade entre a polissonografia e o Biologics. Em outras palavras, a gente está mostrando que o Biologics é diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Não é um exame de screening, é um exame diagnóstico. Você recebe o diagnóstico na sua casa, assinado por um médico, e a correlação é muito boa com a polissonografia. A sensibilidade e a especificidade são altos, e a gente começa a ver uma coisa, que muitos pacientes têm um índice, às vezes, maior na polissonografia, porque dormem muito de barriga para cima, porque estão cheios de fios, e talvez um exame feito em casa seja, na realidade, até mais acurado para refletir a realidade daquele paciente na vida real. E existe um dashboard que o médico, o cirurgião dentista, acompanha os seus pacientes, bate o olho aqui, vê verdinho, índice abaixo de 5, o laranja e o vermelho com índices mais altos. Então, você tem a possibilidade de acompanhar esses pacientes. O Biologics é uma realidade. Eu estou vendo aqui vários colegas, médicos, cirurgiões dentistas que têm centros credenciados no Brasil. Aqui está 807, já são mais de 1.000 centros acreditados no Brasil, onde você tem o diagnóstico, e agora no Chile está se começando uma operação também. Então, a conclusão, né, que a apneia obstrutiva do sono é um problema de saúde pública. O modelo, não no Brasil e no mundo, o modelo atual de exames feitos por especialistas não consegue resolver o problema. O Holter de oximetria de alta resolução é uma solução. Aqui eu dei o exemplo do Biologics, que é um método que está aprovado pela Anvisa e que foi validado. Diagnóstico simplificado, feito diretamente pelo não especialista, quer seja ele cardiologista, otorrinolaringologista, pneumo,
neurologista, geriatra, ginecologista, urologista, clínico geral, para citar alguns exemplos, e um papel fundamental entre os cirurgiões dentistas, que eles têm um tratamento fantástico, que é uma plaquinha de avanço mandibular, é uma placa móvel, você coloca só na hora de dormir, e ele tinha sempre esse problema de titular esse avanço, de saber quanto ele pode avançar, porque ele sempre quer avançar o mínimo suficiente para aquele problema resolver. E agora ele tem a possibilidade de fazer exames seriados. A Biologix também tem feito exames em pacientes que, final de semana, bebem muito álcool, várias outras situações. A gente sabe que o álcool é um fator de risco para a piora da apneia. Eu acredito que a gente está vivendo uma revolução. E agora, nesse momento, infelizmente, né, muito triste da pandemia, fora de controle no Brasil, da gente poder, as doenças continuam existindo, a gente conseguir fazer o diagnóstico simplificado em casa, diminuindo o risco de contaminação numa clínica, em alguma outra situação. Eu gostaria de agradecer imensamente, agradecer a Biologix pelo convite, pela iniciativa, parabenizá-los, parabenizar também a ABS, Associação Brasileira do Sono, que tem há muitos anos feito a Semana do Sono, alertado a população, não só para a apneia do sono, mas os vários distúrbios do sono. Nós somos uma sociedade privada de sono, né? A gente sabe que privação de sono está associada a mal-estar, de queda da produtividade. Então, a gente precisa dormir melhor. E tem uma outra doença também muito comum, que é a insônia, né? Quem está querendo dormir não consegue, porque está pilhado, está muito ansioso, e existem vários tratamentos para isso. E aqui está o meu e-mail, geraldo.lorenzi@gmail.com. Se vocês quiserem depois entrar em contato comigo, é um prazer muito grande. Eu vou parar aqui de compartilhar a tela. E nós fomos super bem, né? Foi 1 hora e pouco, né? Nós não vamos também abusar demais das pessoas, está todo mundo cansado. Eu estou vendo vários colegas e amigos aqui no chat do YouTube. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, algum depoimento, fiquem à vontade. Eu estou aqui com o chat do YouTube aberto e estou à disposição aí para algum comentário. Uma pergunta, enquanto todo mundo vai se animando aí fazer algum comentário ou pergunta, uma coisa que me perguntam muito eu ronco, eu tenho apneia? Não. Roncar não necessariamente significa ter apneia do sono. A gente viu que o ronco é uma vibração da região da faringe, da via aérea superior. Mas existem roncos e roncos. Se o ronco é alto, como a dos outros, existe uma probabilidade maior de você ter apneia obstrutiva do sono. Agora, ficar atento, né? Porque a gente tende a subvalorizar a questão do ronco, porque tem a impressão de que não ronca, e quem ronca é o outro. Então, ficar atento a essa questão. E outra questão super importante é isso, né? Que a maior parte das pessoas não tem os sintomas absolutamente clássicos, né? Então, ficar muito atento a essa questão. Eu estou vendo aqui muitos cirurgiões dentistas que estão participando, vários que já usam o Biologix. Vocês sabem que dentro do cirurgião dentista existe uma especialidade, que é a medicina do sono, como existe também na medicina, né, uma especialidade que é a medicina do sono. E essas placas de avanço mandibular são fantásticas. Não existe um tratamento único para a apneia do sono. Em geral, a gente trabalha com equipes multidisciplinares, mas a gente tem tido uma experiência fantástica, vários centros credenciados aí da Biologix que trabalham com isso. Então, eu gostaria de dar um grande alô aí para os nossos colegas
não só médicos, mas também os cirurgiões dentistas. Tem pergunta: relação de saturação de oxigênio com frequência cardíaca, dentista do sono. Isso é super interessante, né? Porque essas apneias, elas são um fator de risco para a doença cardiovascular. Cada vez que você faz a apneia, existe uma relativa queda da frequência cardíaca, e quando você sai da apneia, você tem um aumento da frequência cardíaca. Então, e existe uma associação da apneia do sono com arritmia cardíaca, né? Porque o indivíduo fica... eu não consigo aqui no meu YouTube. Questão da moderninho, não sou tão moderno aqui. Luiz Eduardo Pinto, sempre tem relação da dessaturação. Então, essa foi a pergunta, né? E para acompanhar o tratamento de CEPAP, pode ser usado? Sem dúvida, né? O Biologix pode ser usado e é utilizado muito para acompanhamento do tratamento com CEPAP. Os vários CEPAPs, eles dão a resposta para quem está acompanhando se está tendo apneia ou não está tendo apneia. Eu costumo dizer que fazer um Biologix é fazer uma auditoria externa, porque o próprio aparelho ele dá o tratamento e ele fala que está tudo bem. Então, se você usa o Biologix, você vai fazer uma auditoria externa, olhando o quê? Você vai estar olhando justamente o principal parâmetro, que é o nível de oxigênio ao longo da noite. Renato, como cirurgião dentista do sono, Biologix revolucionou o tratamento com os aparelhos intraorais na sua titulação. Essa aqui é um depoimento do Renato Madureira, que tem utilizado o Biologix, um cirurgião dentista de renome aí na área. Obrigado, Renato. Obrigado a vários outros cirurgiões dentistas que estão aqui e que não se manifestaram. O Henrique de Souza Primolini está fazendo uma pergunta super importante: a apneia central. O Biologix não distingue a apneia obstrutiva de a apneia central. É bem verdade que a nova versão do Biologix detecta ronco. Então, você pode ter indícios indiretos, porque, tipicamente, o ronco alto é de quem tem a apneia obstrutiva do sono. Agora, ficar muito atento. Agora, a vantagem do Biologix é que você pode fazer um teste terapêutico com CEPAP, com placa. Se isso não funcionar, você pode fazer vários exames seriados, aí você vai partir para um exame mais complexo. Mas a apneia central é rara em relação à apneia obstrutiva e ela é muito comum em pacientes com problema cardíaco, principalmente com insuficiência cardíaca. Então, se a pessoa tem insuficiência cardíaca, ficar atento, porque realmente pode ter apneia central e o Biologix não vai fazer esse diagnóstico. Muito obrigado. Doutor, e quando o paciente informa na devolução do aparelho que dormiu mal, é necessário repetir o exame? Sem dúvida. Esse é um problema seríssimo. Na polissonografia, que é um exame super complicado, é raro algum paciente que não consiga dormir pelo menos 4, 5 horas. Agora, o Biologix tem essa vantagem, né? Se a pessoa dorme mal, ele pode ficar com o aparelho na casa dele e repetir uma segunda noite. Se o paciente dorme mal na polissonografia, é quase impossível ele repetir o exame. Não vai querer, o convênio não vai liberar. E sem dúvida, a gente deve estar muito atento a essa questão. Obrigado pela pergunta, Camila Diniz. Sem dúvida, se a pessoa não dormir, ela pode não ter apneia, precisa estar muito atento a isso. Então, é um exame que tem um laudo, mas precisa sempre do médico, cirurgião dentista, estar atento e olhar o que aconteceu com aquele paciente, né? Em pacientes, o Henrique de Souza Primolini falando em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva com baixo débito, sem dúvida, é uma área
onde o indivíduo pode ter apneia central e respiração de Chine-Stokes. Então, tomar cuidado que nem toda dessaturação é associada à apneia obstrutiva do sono. Aí já são contextos bastante específicos, mas excelente comentário, excelente comentário. Olha, foi um super prazer, nós estamos encerrando. Enfim, eu gostaria de agradecer mais uma vez, e dê uma olhada aí na Associação Brasileira do Sono, que existe essa Semana do Sono, tem muita coisa interessante acontecendo. Quem tiver algum interesse nessa história do método simplificado, a Biologix, né, tem um site super ativo, está se transformando num portal aí, com muita matéria, muita coisa acontecendo. Tem também no Instagram, e eu acho que tem muita coisa interessante. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer, dar uma boa noite, bom sono para todo mundo, tá bom?